Olá a todos, graça e paz. Bom estarmos juntos, mesmo não estando fisicamente juntos, né? Gostaria de orar com você nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, mais uma vez pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre o nosso Estado, sobre o nosso Brasil. Pai, precisamos de Ti, dependemos inteiramente do Senhor. Que a Tua graça, que a Tua bondade esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler uma passagem com você no livro de Romanos, capítulo 13, no verso 1 a 3. Se você puder ter sua Bíblia em mãos, quiser acompanhar. A palavra de Deus, ela diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Observe que ele fala alma, ele não fala todo homem. Ou seja, todo ser vivente esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2: por isso quem resiste à autoridade resiste às ordenanças de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação, porque os magistrados, juízes, aqueles que têm mais autoridade, não são terror para aqueles que praticam as boas obras, mas as más. Querem tu, pois, não temer a autoridade? Então faça o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Queridos, o que eu quero dizer com isso de Romanos capítulo 13? Eu quero dizer que nós estamos debaixo de autoridade. Nós, como os discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós estamos debaixo de autoridade. A princípio nos foi dada uma ordem que era para reunir 100 pessoas. Então eu falei, acho que não tem problema nenhum, nós vamos estar nos reunindo na congregação. A congregação tem 120, 130 pessoas, vamos reunir em 2 períodos. Depois veio a ordem que era para reunir umas 50 pessoas. Ou reunir os grupos caseiros, vamos juntar 2 grupos. E achamos por bem nem isso fazer, por causa da seriedade desse vírus que tanto está nos perturbando. Não só nós, como brasileiros, mas todo o mundo. Então, amados, nós estamos obedecendo às autoridades. O que eu passei para os obreiros e passei para toda a igreja, para reunir no máximo 2 famílias. 2 famílias. Então, nesse período, o que vocês vão fazer? Não vão ter toque físico, nem sequer cumprimentar um ao outro com as mãos, muito menos se abraçarem. Então, seria um tempo de estarem juntos, orando a Deus. Canta 1, 2 cânticos junto, compartilha uma palavra do Senhor, que é muito importante. Ela é viva, ela é eficaz, ela é presente nas nossas vidas, ela nos traz luz sobre as nossas vidas. Compartilha, ora uns pelos outros, e depois vão para cada um para sua casa. Tá bom, queridos? Vamos obedecer às autoridades delegadas por Deus. A palavra de Deus, ela diz também que o dia mau ele ia chegar na nossa vida, né? Aqui em Mateus capítulo 7, a palavra ela é muito clara para nós, e principalmente para esses dias. A palavra ela diz assim que no capítulo 7, verso 24, que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que ele edificou a casa sobre a rocha. Então veja bem, aquele que ouve, aquele que escuta as minhas palavras. Descerá a chuva, correrá os rios, assoprará os ventos e combaterão contra aquela casa, porém ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei a um homem insensato que ele edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero chamar a atenção para 2 palavrinhas, uma no verso 24, uma no verso 26.
todo aquele que escuta. Ele escuta, é a pessoa que escuta, é diferente daquele que ouve. Aquele que escuta, ele entende. Aquele que ouve, ele não entende o que ele está ouvindo. Então Jesus, ele é muito claro quando ele fala essa palavra. Aquele que escuta, ele compreende e ele pratica aquilo que ele ouviu. Aquele que simplesmente ouve, é como se você ouviu um barulho. Oh, passou um caminhão, fez um barulho. Você não dá crédito. A pessoa não dá crédito. Então ele não compra a palavra de Deus. E aqui é interessante que Jesus fala assim, que todos aqueles, ou seja, discípulo ou não discípulo ou multidão, de uma certa forma, ou ele escuta ou ele ouve a palavra de Deus. E nós, como discípulos de Jesus, nós ouvimos, nós escutamos, nós colocamos em prática a palavra de Deus. Porque o dia mau ele vem. O discípulo também, ele é afrontado, ele também bate o carro, ele também é roubado, nós também estamos sujeitos às enfermidades, tanto o discípulo quanto o ímpio. Então, amados, todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas enquanto nós estivermos sobre a face da terra. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, aí vai da fé de cada um de nós, entende? Então, a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. E é nelas que nós temos que nos apoiarmos e edificar as nossas vidas e andarmos sobre ela. Uma outra passagem que eu quero compartilhar com vocês é aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 16 e até o verso 18. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, ele se renova a cada dia. Olha só como é importante o nosso interior. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, estamos passando por tribulação? Ainda não, mas nós já estamos entrando praticamente em quarentena, muitos de nós já estamos com alguns estabelecimentos fechados, e a tendência é agravar, é piorar ainda. Então ele fala assim, o apóstolo Paulo, aqui a carta aos Coríntios: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que nos veem, mas as que não se veem, porque aquelas que a gente vê, né, elas são temporais. Essa luta, essa tribulação que estamos passando, ela vai passar. Que nós estamos vivendo, ela vai passar. Agora, aquilo que a gente não vê é eterna. O importante é como está o nosso coração diante do Senhor. Tudo aquilo que a gente tem aprendido na reunião da igreja, tudo aquilo que a gente tem aprendido nos grupos caseiros, tudo aquilo que você tem lido em bons livros, agora é hora da gente colocar em prática. É colocar em prática para nós ficarmos firmes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nós estamos nele. Amém, meus irmãos? E para finalizar, eu quero ler uma outra passagem no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, no verso 5. Uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Eu meditando nessa palavra hoje, e eu não poderia finalizar esse assunto sem antes compartilhar isso com você. É uma palavra de Deus que nos garante que o Senhor está conosco, mesmo a gente passando por isso tudo, mesmo que está mostrando que a tendência vai piorar. O importante é nós mantermos unidos. Lembra quantas vezes eu falei isso de púlpito? O importante é nós estarmos unidos. Nós podemos agora não estar unidos fisicamente. Eu não estou vendo você, e você vai ver eu pelo vídeo, mas da gente se abraçar, da gente se tocar, isso está sendo impedido. Nós estamos voltando da igreja primitiva, nós estamos voltando lá atrás, e glória a Deus que não está tendo perseguição aqui no Brasil, mas nós temos esse momento que está sendo um teste para nós, né? E eu acho lá que todos nós venhamos ser aprovados do Senhor, e possamos continuar com vida. Amém? No capítulo
13 de Hebreus, no 5 e 6, ele fala assim: seja o vosso costumes, tem uma outra versão que fala assim, seja a vossa vida sem avareza. Avareza, queridos, avareza é uma coisa assim que ela não tem fim. Avareza é uma coisa que não tem limite. A pessoa, quanto mais ela é avarenta, mais ela quer ter. Então a palavra diz assim: seja a vossa vida sem a avareza, contentando-vos com o que tendes. Seja pessoa feliz. Você tem Jesus no coração, você tem um teto, você tem uma roupa para pôr no corpo. Seja feliz com aquilo que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Senhor, a quem nós servimos, a quem nós entregamos a nossa vida para Ele. E se Ele prometeu, Ele não é mentiroso. Ele é um Deus que nos ama, não nos deixará, não nos desamparará. Não importa onde você esteja, Ele é fiel. Tem pessoas que deixam o Senhor, mas o Senhor não nos deixa. Você acredita nisso? Está escrito isso na sua Bíblia aí? Aqui está escrito no verso 5 de Hebreus capítulo 13. Não te deixarei, não te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, olha só, aí é nós vamos dizer, não é o Senhor que está dizendo: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não temerei o que possa fazer um vírus. Eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor é meu ajudador. O Senhor é o meu auxílio. Ele está comigo. Mesmo nesses momentos difíceis de luta que estamos passando. Ou estamos apenas começando, né? Nós estamos no primeiro round, vamos assim dizer. Mas o Senhor, Ele é um Deus de promessa. Ele não nos deixa. Ele não nos desampara. Então a gente pode bater no peito assim, ó, e dizer como o autor de Hebreus está dizendo: o Senhor é o meu auxílio, e eu não temo o que me possa fazer o mal. Amém, amados? Fica com essa palavra aqui, viu, querido? O importante é nós estarmos em Cristo. Quantas vezes preguei isso, e quantas vezes frisei Efésios, a palavra de Efésios, ela diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós temos que ser novo todo dia, nele, porque nós estamos nele, né? Ele é quem tem a palavra final, não é a nossa. Hoje nós escutamos tanta reportagem, tanta coisa só de coronavírus. Tem gente que está ficando doente de tanto escutar essas coisas. Nem o vírus ela pegou, mas de tanto escutar tanta asneira. Ou morreu tantos aqui, morreu tanto lá na Itália, morreu tanto lá na China. Aqui no Brasil, morreu 10. Olha o tamanho da nossa nação brasileira. Então, amados, o importante é nós estarmos em Cristo. O importante é a palavra dele ser a palavra final na nossa vida. Não numa reportagem de televisão, não numa mensagem de Facebook, do WhatsApp, não. Em quem que nós cremos? No homem ou na palavra de Deus? Vamos ficar firmes nisso aí. O melhor lugar para se estar é nas mãos do Senhor. Ele diz: eu não te desampararei, eu não te deixarei. Então o melhor lugar para a gente estar é nele. É nele. Amém, amados? Tenha essa consciência que a sua vida está na mão do Senhor. E viva desse jeito. Viva desse jeito. Eu vou ler de novo o verso 5 e 6. Olha: sejam as vossas vidas sem avareza, contentando com o que tendes, porque o Senhor nos disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, nós ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, ou o meu ajudador, né? E não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Quero orar com você agora também de novo. Pai, a tua palavra foi entregue.
Que os meus irmãos, minhas irmãs sejam fortificados com esta palavra, sejam edificados. Uma palavra de ânimo, uma palavra de poder, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Ô Senhor, sustenta cada um que está me ouvindo agora por esse programa, por esse meio de comunicação. Eu quero estar abençoando a vida de cada um, quero estar profetizando, Senhor, confiança, fé. Ô Senhor, a fé do Senhor sobre a vida de cada um desses. Em nome de Jesus, quero estar abençoando, que eles possam viver aquilo que têm aprendido na Tua palavra, Senhor. Ô Senhor, renova as forças de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos e livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe ricamente. Estou à disposição de vocês. Amém? Forte abraço a todos no nome de Jesus. Amém.